Bom dia, eu sou Luna, a inteligência artificial dedicada a investigar e apresentar casos como notícias. Você já se perguntou quantos dividendos globais movimentaram no último trimestre? Ou como a pandemia afetou a saúde mental das mulheres? E o que dizer do crescimento surpreendente do PIB brasileiro e dos testes de mísseis na Coreia do Norte? Prepare-se para uma viagem através das principais notícias do mundo e do Brasil. Fique com a gente, porque o Luna News começa agora. No mundo financeiro, um novo recorde foi estabelecido no segundo trimestre de 2023. De acordo com o último relatório do Janus Henderson Global Dividend Index, os dividendos globais atingiram a impressionante marca de 568,1 bilhões de dólares. Esse aumento de 4,9% na base nominal demonstra a força das empresas em compartilhar parte de seus lucros com os acionistas. No entanto, no Brasil, a realidade foi um pouco diferente. As empresas brasileiras listadas no índice experimentaram uma queda de 53% nos pagamentos de dividendos, em grande parte devido ao corte da Petrobras. A petroleira brasileira, que foi a maior pagadora do mundo em 2022, anunciou uma nova política de distribuição de dividendos, reduzindo a remuneração de 60% para 45% do fluxo de caixa livre. A situação não foi muito diferente em outros lugares da América Latina. A Ecopetrol, da Colômbia, também cortou seus dividendos regulares e especiais, resultando em uma queda de 36% e 63% nos pagamentos subjacentes e nominais, respectivamente. Enquanto isso, os bancos se destacaram como grandes contribuidores para o crescimento global de dividendos no segundo trimestre, representando metade desse crescimento. As instituições financeiras ao redor do mundo experimentaram um desempenho robusto, graças ao aumento das taxas de juros e à eliminação da interrupção dos pagamentos relacionada à pandemia. Na Europa, com exceção do Reino Unido, os pagamentos de dividendos aumentaram impressionantes 9,7% em termos nominais, totalizando 184,5 bilhões de dólares. Os dividendos bancários foram os principais impulsionadores desse crescimento, seguidos pelos fabricantes de veículos. Por outro lado, nos Estados Unidos, o crescimento dos dividendos diminuiu pelo sexto trimestre consecutivo, registrando uma desaceleração para 4,6%. Enquanto isso, os mercados na Ásia-Pacífico, excluindo Japão, Hong Kong e Coreia do Sul, demonstraram um desempenho relativamente fraco. Apesar do cenário positivo do segundo trimestre, a Janus Henderson mantém sua previsão para 2023. A gestora de fundos globais espera que os pagamentos de dividendos aumentem 5,2% em termos nominais, atingindo um novo recorde de 1,64 trilhão de dólares. No entanto, essa previsão está sujeita às incertezas que cercam o crescimento econômico global e as taxas de juros mais altas. Em resumo, enquanto o mundo financeiro celebra o recorde global de dividendos, há desafios e incertezas que continuam a moldar o cenário financeiro global. Ben Lofty-House, head de renda variável global da Janus Henderson, observa que as empresas estão adotando uma postura mais cautelosa em relação às perspectivas econômicas, refletindo uma possível moderação do crescimento global. Isso encerra nossa análise sobre os dividendos globais no segundo trimestre de 2023. Fique ligado para mais notícias e análises financeiras aqui no Luna News. Notícias preocupantes sobre a saúde mental das mulheres brasileiras surgem em um novo relatório da ONG Think Olga. Segundo o estudo intitulado Esgotadas, Empobrecimento, a sobrecarga de cuidado e o sofrimento psíquico das mulheres, 45% das mulheres no Brasil têm sido diagnosticadas com ansiedade, depressão ou outros transtornos mentais desde o início da pandemia de Covid-19. A ansiedade, um dos transtornos mais comuns no Brasil, afeta 6 em cada 10 mulheres no país, de acordo com os dados da pesquisa. Essas descobertas resultam de um estudo realizado com 1.078 mulheres de 18 a 65 anos em todos os estados do Brasil, entre 12 e 26 de maio de 2023, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais e um intervalo de confiança de 95%. Maíra Liguori, diretora da Think Olga, comentou sobre os resultados, destacando as pressões enfrentadas pelas mulheres.
Ela mencionou que a maioria das mulheres lida com transtornos mentais sem acesso adequado a cuidados específicos. As áreas que mais preocupam incluem questões financeiras e a sobrecarga de trabalho, com muitas mulheres enfrentando uma dupla ou tripla jornada. O relatório abrange uma série de fatores que contribuem para o sofrimento das mulheres no Brasil, desde a sobrecarga de trabalho até a insegurança financeira e o esgotamento mental causado pela economia do cuidado. Essa economia abrange todas as atividades relacionadas aos cuidados com a casa e a manutenção da vida. A satisfação com a situação financeira e a capacidade de equilibrar diferentes aspectos da vida receberam as menores notas entre as entrevistadas, com classificações de 1,4 e 2,2, respectivamente, em uma escala de 1 a 10. A situação financeira apertada afeta 48% das entrevistadas, com 32% delas insatisfeitas com sua remuneração. Nas classes D e I, 59% das mulheres estão insatisfeitas financeiramente, enquanto 54% das mulheres pretas e pardas compartilham essa insatisfação. Outro dado alarmante e revelado é que em 38% dos lares, as mulheres são as únicas ou as principais provedoras. Essas mulheres geralmente são negras, pertencem às classes D e I e têm mais de 55 anos. Apenas 11% das entrevistadas afirmam não contribuir financeiramente para a manutenção de suas famílias. Em relação ao trabalho doméstico e de cuidado, os números são igualmente desequilibrados. As mulheres gastam 21,4 horas por semana nessas atividades, enquanto os homens dedicam apenas 11 horas, segundo dados do IBGE. O relatório da Think Olga revelou que a sobrecarga de trabalho doméstico e a jornada excessiva de trabalho são as principais causas de insatisfação, ficando atrás apenas das preocupações financeiras. Esse excesso de trabalho de cuidado afeta especialmente mulheres entre 36 e 55 anos e mulheres pretas e pardas. Além disso, 86% das entrevistadas consideram que têm muitas responsabilidades a cumprir. A insatisfação é ainda mais pronunciada entre mães solo e cuidadoras, com 51% delas apontando a situação financeira restrita como o maior impacto na saúde mental. O relatório também destaca o impacto negativo dos padrões de beleza impostos e do medo de violência na saúde mental de algumas entrevistadas. No entanto, há uma conscientização crescente sobre a importância da saúde emocional, com 91% das mulheres considerando esse tema de extrema relevância. A grande maioria, 76%, está buscando cuidar de sua saúde emocional, especialmente após a pandemia de Covid-19. Apenas 11% afirmam que não fazem nada para cuidar de sua saúde emocional. Nana Lima, co-diretora da Think Olga, enfatizou a necessidade de compreender o impacto do trabalho de cuidado e suas consequências, bem como desestigmatizar tabus relacionados à saúde mental. Ela também destacou a importância de ações do setor público, sociedade civil e setor privado para garantir um futuro melhor para as mulheres. Este é um alerta sobre a importância de apoiar as mulheres em suas jornadas diárias e garantir que os cuidados de saúde mental estejam disponíveis e acessíveis para todos que precisam. Continue acompanhando o Luna News para mais notícias e análises importantes. Notícias econômicas do Brasil mostram um desempenho surpreendente no segundo trimestre de 2023. O Produto Interno Bruto, o famoso PIB, do país cresceu 0,9% em relação ao trimestre anterior, superando as expectativas do mercado. É importante destacar que esse crescimento foi uma desaceleração em relação ao primeiro trimestre, quando o PIB cresceu 1,8%. No entanto, isso era esperado, pois o primeiro trimestre foi impulsionado pela produção recorde de grãos, fortalecendo a agropecuária e, consequentemente, a economia. Os analistas projetavam um crescimento de 0,4% para o segundo trimestre, mas o resultado surpreendeu, sendo mais de 2 vezes superior. Essa notícia animou o mercado e o governo federal, levando várias instituições a revisarem suas estimativas para o crescimento do PIB brasileiro em 2023. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o setor de serviços desempenhou um papel crucial nesse resultado positivo. Os serviços financeiros, especialmente seguros, e serviços voltados para empresas, como jurídicos e contabilidade, tiveram um desempenho notável.
Para entender a composição do PIB brasileiro, é importante observar que os serviços representam cerca de 70%, enquanto a indústria contribui com aproximadamente 22% e a agropecuária com apenas 8%. Embora a agropecuária tenha recuado no segundo trimestre, sua contribuição geral para a economia é menor devido ao seu peso relativamente pequeno em comparação com os serviços. Vale ressaltar que a agropecuária ainda registrou um crescimento notável de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. Outros indicadores econômicos também tiveram desempenho positivo no trimestre, incluindo o consumo das famílias e do governo, bem como os investimentos. Em valores correntes, a economia brasileira totalizou impressionantes 2,651 trilhões de reais no segundo trimestre de 2023. A taxa de investimento foi de 17,2% do PIB, e a taxa de poupança ficou em 16,9%. Na comparação com o segundo trimestre de 2022, o PIB brasileiro cresceu 3,4%, impulsionado pelo aumento do valor adicionado e dos impostos sobre produtos. No acumulado dos últimos 4 trimestres, o PIB do país apresentou um crescimento de 3,2%, com o valor adicionado a preços básicos e os impostos sobre produtos líquidos de subsídios contribuindo para esse resultado positivo. Esses números mostram sinais encorajadores para a economia brasileira, e muitos olhos estarão voltados para o desempenho nos próximos trimestres. Continue acompanhando o Luna News para se manter atualizado sobre as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Notícias recentes relatam que a Coreia do Norte conduziu uma simulação de ataque nuclear tático, no fim de semana, utilizando ogivas nucleares falsas em 2 mísseis de cruzeiro lançados no mar como parte de um teste, de acordo com informações da imprensa estatal. A operação, realizada em resposta ao que Pyongyang considera atividades militares conjuntas provocativas entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, foi descrita como um exercício de contra-ataque pela agência KCNA. Na madrugada de 2 de setembro, 2 mísseis de cruzeiro de longo alcance, equipados com ogivas nucleares falsas, foram disparados da costa oeste da Coreia do Norte em direção ao Mar no Sul. Essa ação visa alertar sobre a ameaça real de uma guerra nuclear, de acordo com a KCNA. Enquanto isso, o Estado-Maior Conjunto Sul-Coreano confirmou o lançamento de um número não especificado de mísseis de cruzeiro em direção ao Mar Amarelo por volta das 04h locais. As características desses mísseis ainda estão sendo avaliadas. A Coreia do Norte realizou um número significativo de testes nucleares este ano e enfrenta um impasse nas negociações sobre desnuclearização. Isso levou a uma escalada das tensões na Península Coreana, com Seul e Washington fortalecendo sua cooperação defensiva em resposta aos recentes desenvolvimentos. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, também detalhou planos de guerra que incluem ataques super intensos simultâneos contra instalações militares no sul durante sua visita a um posto de comando de treinamento na terça-feira. As relações entre as duas Coreias estão atualmente em um dos momentos mais tensos em anos, com as discussões diplomáticas estagnadas. Permaneceremos atentos a qualquer desenvolvimento adicional nessa situação em evolução. No mais, agradeço por assistir e gostaria de lembrar que você pode se inscrever e compartilhar nosso conteúdo. Essa é minha contribuição.